Assim também, vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com essas palavras do apóstolo Paulo, encontradas no texto de Romanos, capítulo 6, versículo 11, nós somos saudados neste segundo domingo após a Epifania de Jesus Cristo. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda para este culto online e que mesmo aí distante, na telinha, você possa se sentir muito bem acolhido, muito bem acolhida e também abraçado virtualmente. Assim como um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo, também uma pessoa não pode viver ao mesmo tempo para o pecado e para Deus. Paulo escreve, no versículo que eu acabei de ler, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. O meu desejo é que esse certamente, dito com tanta convicção, possa ser aplicado também na tua vida. Pois se certamente você estiver morto para o pecado, certamente também estará vivo para Deus em Cristo Jesus. E não há maior felicidade, não há maior esperança e bem-aventurança do que isso. Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, Cristo vive em nós. Na certeza da sua presença nas nossas vidas é que podemos crer, é que podemos afirmar de que este culto é realizado no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao Senhor queremos louvar, queremos elevar a nossa alma, cantando o hino A Ti, Senhor. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar nos Teus caminhos. Ó meu Deus, em Ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em Ti, Senhor, me refugio. Faço a leitura das palavras bíblicas encontradas em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não se pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Até aqui a leitura. Nas águas do batismo, afogamos a nossa velha natureza e passamos a viver uma nova natureza, uma nova vida em Cristo. Porém, ainda assim, enquanto permanecemos neste mundo corrompido, nós,
diariamente pecamos, diariamente nos afastamos de Deus. Diariamente esquecemos de viver como novas criaturas. E ao invés de pensar nas coisas lá do alto, pensamos nas coisas aqui da terra. Vivemos para as coisas aqui da terra. Por isso, neste momento, queremos chegar em oração diante do nosso Deus, a fim de confessarmos os nossos pecados. Oremos. Deus, nosso Criador, nosso Pai de amor e nosso Salvador. Na Tua presença queremos confessar que somos falhos e pecadores. Todos os dias nós vacilamos, todos os dias erramos em algo e por isso estamos aqui para pedir perdão, arrependidos dos nossos atos falhos, Senhor. Não queremos fazer da Tua graça e misericórdia uma graça barata, onde durante a semana vivemos livremente pecando sem peso na consciência, porque no domingo podemos nos arrepender e ter a certeza do Teu perdão. Agir dessa forma é em si um pecado, e se fazemos isso, significa que não estamos de fato arrependidos. Por isso te pedimos, tem piedade de nós, perdoa os nossos pecados e também renova a nossa mente, que possamos convergir, mudar a direção que estamos andando e que, tendo definido a Ti como destino e também como guia na estrada da vida, possamos pisar fundo e acelerar na Tua direção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tendo sido perdoados e purificados dos nossos pecados, precisamos viver como novas criaturas. Mas como é que fazemos isso? Como novas criaturas, o que precisamos fazer? O texto de Colossenses, que eu li antes da oração, ele tem uma continuidade, e essa continuação dele responde justamente a estas perguntas. Passa a ler o texto. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Em gratidão, convido para louvarmos e glorificarmos ao nome do nosso Deus. Cantemos. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em preparação para ouvir a palavra por meio da pregação, convido para cantarmos o hino Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia.
o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Que o Senhor Deus, neste momento, abençoe o falar e o ouvir da palavra, que conceda graça e paz para todos nós. Amém. Hoje nós estamos celebrando o segundo domingo após a Epifania de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma provinha bem rápida com vocês, fazendo algumas perguntas. Quem lembra o que significa a palavra Epifania? Foi falado isso no culto no domingo passado. Se por acaso você não assistiu, eu te convido também para assistir. É só olhar aqui no histórico do YouTube e você pode ter acesso a este culto. E quem sabe me dizer qual foi o tema central que foi trabalhado no culto do domingo passado? Infelizmente eu não consigo ouvir a resposta de vocês, né? Mas espero que todos tenham respondido, que vocês lembrem dessas questões. Pois bem, domingo passado nós trabalhamos em cima do texto de Marcos, capítulo 1, versículo 4 até o 11. Nele vimos que no batismo de Jesus, ele foi revelado como Filho amado de Deus. E a partir disso, então, iniciou seu ministério. Vimos também a respeito da comparação entre o batismo de João Batista e o batismo de Jesus. João Batista batizava com água, um batismo de arrependimento e perdão de pecados. E Jesus, conforme as palavras do próprio João, batizaria, então, com o Espírito Santo. Dentro disso, nós vimos que no batismo somos purificados, feitos novas criaturas, e somos chamados a convergir, mudar a direção das nossas vidas e passar a trilhar o caminho certo, seguindo a Cristo Jesus. E por fim, concluindo a pregação do domingo passado, eu deixei duas perguntas em aberto para vocês responderem, para vocês refletirem durante a semana. Qual a importância do batismo na sua vida? E o que muda no seu dia a dia o fato de você ser uma pessoa batizada? Hoje nós iremos retomar esse tema e, de certo modo, identificar quais seriam essas boas respostas para darmos para essas perguntas que ficaram em aberto no culto passado. Então, um primeiro ponto importante para ser definido é saber qual é o motivo da existência do batismo. Afinal, por que nós batizamos? Onde está escrito na Bíblia que nós devemos batizar? Conforme Jesus Cristo, o mandamento maior de todos é amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Mas além disso, um grande mandato dito pelo próprio Jesus aos seus discípulos foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Sendo assim, ao batizar pessoas, então a comunidade cristã está, em suma, respondendo positivamente a este mandado de Jesus Cristo. Mandato. Mas ainda conforme segue o próprio versículo, dizendo: não basta apenas batizar. Um compromisso com o ensino na fé e da fé devem sempre acompanhar o batismo, seja o de pessoa já adulta, quanto também o de crianças. No caso do batismo de infantes, mãe, pai, madrinhas e padrinhos, juntamente com toda a comunidade, reafirmam a sua fé e assumem o importante compromisso de
nela e educar a criança batizada. Batismo e educação cristã, portanto, devem sempre andar juntos e acompanhar a pessoa cristã ao longo de toda a sua vida. Mas afinal, o que é o batismo e o que ele representa na vida de uma pessoa? O batismo é muito mais do que uma tradição da igreja ou do que um rito que é celebrado durante um culto comunitário. O batismo sinaliza o domínio de Jesus Cristo sobre toda a nossa existência. Desse modo, o batismo não é simplesmente um ponto de chegada, não é o destino final, mas sim um ponto de partida, um presente dado por Deus para ser desembrulhado ao longo da vida. E aqui está uma ótima ilustração para nós entendermos o que é o batismo. O batismo é um presente. Eu pergunto, o que é que você faz quando ganha um presente? Já se passaram alguns dias do Natal, mas vamos pensar no Natal. Quando a gente ganha um presente de Natal, ele vem embrulhado, o que a gente faz com esse presente? Confesso que eu acho muito bonito um pacote embrulhado. Por isso eu não gosto de abrir, de rasgar, de desfazer aquele pacote. Então eu pego ele e guardo assim, como eu recebi, guardo ele numa gaveta lá que eu tenho do armário e deixo lá os presentes guardados para não estragar o embrulho. É brincadeira, novamente. Eu gosto de fazer brincadeiras, como vocês podem perceber. Não faz sentido, certo? A gente receber um presente e deixar ele guardado. Espero que ninguém faça isso. Mas apesar de parecer algo absurdo de se fazer com um presente, tem muita gente por aí que faz isso com o próprio batismo. Que podemos pensar assim que é um presente muito maior do que esse que a gente recebe no Natal, no aniversário e afins. Com esse presente precioso que recebemos de Deus, ao invés de abrir o presente e desfrutar dele, muitos parecem guardá-lo na gaveta do esquecimento. Na igreja luterana, geralmente, nós batizamos bebês, batismo de infantes, como nós chamamos. E o mais interessante é que até aqui, essa ilustração do batismo como presente se encaixa muito bem. Pense numa criança, num bebezinho. Não tem a capacidade de pegar um pacote e abrir, ainda mais quando é bem novinho, quando não tem força. Muitas vezes a criança nem sabe que precisa abrir, que tem algo para ela dentro daquele embrulho. Então, por isso, para abrir esse presente, ela precisa da ajuda dos pais, precisa da ajuda das pessoas amadas que estão ao redor dela, e essas pessoas ajudam então ela a estar abrindo, a estar desembrulhando esse presente. O batismo, então, é um presente dado por Deus para ser desembrulhado no decorrer da vida. Conforme as palavras de Martim Lutero, vida cristã, outra coisa não é do que um batismo diário. Uma pessoa querida na minha vida, que com certeza esteve sempre comigo, me auxiliando na vida de fé e no desembrulhar do presente que Deus me deu no batismo, foi a minha avó. Muito além das palavras que ela dizia, as suas ações, a sua vida, o seu exemplo de vida me auxiliaram e ajudaram a direcionar o meu caminhar com Jesus Cristo. E já que nós estamos falando agora, sobre o batismo, até então como sendo um presente, eu trouxe aqui um presente muito especial que a minha avó fez, que a minha avó deu para mim já faz um bom tempo. Vou pegar e colocar aqui na frente para vocês poderem ver, só um pouquinho. Esse aqui foi um dos muitos quadros que minha avó pintou durante a vida dela. E hoje, nessa pregação sobre o batismo, eu decidi dar um significado maior para ele, contar uma história a partir desse barco que está aqui desenhado. Pesquisando sobre o significado de batismo na teologia luterana, eu encontrei algo muito legal. Lutero, ele também gosta de ilustrações, pelo jeito,
E ele compara o batismo com um barco. Olhem para esse barco. Em alto mar, acompanhem comigo o raciocínio. O que acontece com uma pessoa que está dentro do barco e ela pula para fora, ou ela cai desse barco? O que acontece com essa pessoa, sendo que o barco está em alto mar? O mais provável é que depois de um tempo ela vai se afogar. Mesmo que ela saiba nadar, como é alto mar, é complicado, né? O barco, então, ele é o único fraio, digamos assim, o único ponto de refúgio ali em alto mar, o único local seguro, a única base que não afunda. Conforme Lutero, é dever das pessoas que estão a salvo no barco chamar de volta e ajudar aqueles que caíram no mar. Sempre é tempo de agarrar as mãos estendidas para voltar para o barco. Sempre é tempo de se arrepender, de convergir, como nós falamos no culto passado. Sempre é tempo de parar, de tentar ficar nadando nas águas agitadas deste mundo. Agarrar as mãos estendidas, subir no barco e seguir, junto com o corpo de Cristo, o destino final desse barco. Quem assim vive está no caminho do batismo, no caminho da salvação. E esse é um processo constante. Querendo ou não, o barco ele ainda está navegando neste mundo, neste mar agitado e violento. Vez ou outra nós somos fracos e não conseguimos nos manter firmes no barco. Com o agito das ondas e tudo mais, somos arremessados para fora, caímos em alto mar. Com as tentações, com os desejos da carne, tudo isso nos arremessa ao alto mar, nos faz sair do barco. Então precisamos voltar. Todos os dias nós pecamos, por isso todos os dias precisamos nos arrepender. Como disse o reformador também, Lutero, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Novamente eu afirmo que isso não acarreta na necessidade de um rebatismo, mas sim traz a lembrança constante do que o batismo significa na vida de um cristão e de como este precisa diariamente reconhecer-se como falho pecador, que precisa de perdão e precisa da graça de Deus para poder seguir a viagem junto com Ele no barquinho. Estamos chegando ao final da pregação e, para encerrá-la, eu quero listar aqui com vocês alguns dos benefícios, algumas das dádivas resultantes do batismo. E tendo sido então feita essa lista, nós poderemos, ao final, responder as duas perguntas que persistem. Qual a importância do batismo na minha vida e o que muda no meu dia a dia o fato de eu ser uma pessoa batizada? Passamos então para a lista destes benefícios, destas dádivas do batismo. A primeira dádiva é a união com Cristo. Em Romanos 6, versículo 2 até o 5, está escrito o seguinte: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui novamente temos um certamente que eu espero que se encaixe na sua vida. Esse texto significa então que participamos da vida e da morte de Jesus Cristo, assim como nós participamos da ressurreição por meio dele. O batismo na morte de Cristo produz perdão dos pecados e justificação. Produz total separação do pecado.
A comunhão na cruz, para a qual Jesus chamou os discípulos, é a dádiva da justificação para eles, da morte e do perdão dos pecados. A herança da vida eterna, dada por Deus ao seu Filho Jesus Cristo, é também compartilhada conosco, seus filhos e filhas que estão unidos a Ele através da fé. Essa foi então a primeira dádiva do batismo, a união com Cristo, tanto na morte quanto na ressurreição. A segunda dádiva do batismo, em parte vinculada também à anterior, é o perdão dos pecados. Todos nascemos pecadores por natureza. Nascemos para dentro dessa realidade pecaminosa e não conseguimos sair dessa realidade por mérito próprio, por nossas próprias obras. Mas por meio da morte de Cristo na cruz e da sua vitória na ressurreição, recebemos por graça e misericórdia o perdão dos pecados e a chance de vivermos reconciliados com Deus. E a terceira, penúltima dádiva do batismo é a incorporação ao corpo de Cristo, ou seja, o pertencimento à Igreja de Cristo. A Igreja com I maiúsculo aqui, não a Igreja como templo, como a gente conhece, mas a Igreja com I maiúsculo que significa todos os cristãos que vivem neste mundo, né? Então, todos os cristãos fazem parte dessa igreja com I maiúsculo, do corpo de Cristo, conforme Efésios 4. E em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 até o 13, também que fala sobre o corpo de Cristo, está escrito: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Chamando aos seus discípulos, Jesus ele exigia um ato visível de obediência. Seguir Jesus era um assunto público e ainda é um assunto público. Da mesma forma, também o batismo ele é um ato público, pois através dele realiza-se a incorporação na igreja visível de Jesus Cristo. O rompimento com o mundo realizado em Cristo já não pode mais permanecer oculto. Deve expressar-se visivelmente na participação dos cultos e na vida da igreja, na vida comunitária. E como encerrou aqui o texto de 1 Coríntios 12, falando que a todos foi dado beber de um só Espírito, aqui está também a quarta e última dádiva da nossa lista a respeito das dádivas do batismo. A recepção do Espírito Santo. Este é o próprio Cristo tomando morada no coração dos fiéis. Os batizados são a casa na qual o Espírito tomou morada. O Espírito Santo garante a presença permanente de Cristo e sua comunhão. Dá-nos verdadeiro conhecimento de seu ser e de sua vontade. E ensina e faz lembrar tudo o que Cristo nos disse. Conduz a toda a verdade para que não falte conhecimento de Cristo, para que possamos saber o que nos é dado por Deus. O Espírito Santo produz em nós certeza e clareza, e não incerteza. E ele não somente confirma a certeza do conhecimento de Cristo, como inclusive a fortalece e consolida pela proximidade da comunhão. Através da ação do Espírito Santo, sabemos que somos filhos e filhas de Deus. Fazemos a sua vontade e nos tornamos missionários, participantes da sua obra. União com Cristo e com sua igreja. Perdão dos pecados. Nova vida habitada e guiada pelo Espírito Santo. Que em resposta de gratidão a essas dádivas que nós recebemos, possamos viver o batismo todos os dias da nossa vida. Amém. O destino das ofertas de hoje é destinado para o Fundo para Acompanhamento a Estudantes de Teologia dos 3 centros de formação.
Se você quiser saber mais a respeito deste fundo, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Se você estiver assistindo diretamente pelo YouTube, esse link está aqui embaixo, logo na descrição do vídeo. Ao clicar nesse link, você vai ter mais informações detalhadas a respeito do que é este fundo para acompanhamento a estudantes de teologia. Você também terá neste link um outro link que te redirecionará para uma forma de pagamento, para uma forma de ofertar, mesmo via online. É tudo muito facilitado, então você pode clicar nesse link aqui da descrição e assim terá acesso a tudo isso. Que Deus abençoe as ofertas, as dádivas e também os doadores. Gratos pela oportunidade de termos este culto, queremos encerrá-lo com um momento de oração, com um momento de falarmos com Deus. Oremos. Senhor, agradecemos a Ti porque somos livres para Te cultuar, somos livres para viver o batismo e para exalar o perfume do Teu amor. Te pedimos para que abençoes a nossa vida, abençoes a nossa família e aos nossos amigos. Nós colocamos tudo em Tuas mãos para que Tu cumpras em nós a Tua vontade. Nos usa como instrumentos de bênção neste mundo, que aonde estivermos, possamos ser como luzeiros que refletem a Tua luz. Que possamos viver e também anunciar a Tua palavra. Cuida daqueles que estão doentes, Senhor. Cuida tanto daqueles que estão com problemas de saúde física, como também daqueles que estão com problemas de saúde emocional e espiritual. Como um pai amoroso que cuida dos seus filhos, esteja Tu cuidando de cada um e cada uma de nós. Também queremos Te pedir novamente e confiar de que Tu estás no controle de toda a situação, inclusive nestes tempos de pandemia. Que se for a Tua vontade, que logo possamos estar unidos uns com os outros novamente, nos abraçando e tendo uma comunhão sem preocupação. E tudo mais que queremos dizer a Ti, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber as bênçãos de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Em Isaías 43, versículo 1, está escrito: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Somos filhos e filhas de Deus, batizados e renovados para viver uma nova vida segundo o seu propósito. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos
promessa dos céus obterão chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus.